Fala pessoal, trazendo aqui um breve comentário, né, para quem quer adquirir, né, esse dicionário aí da editora Agnus de Champlin, né, completo, prático, exegético, indispensável. Russell Norman Champlin. Esse dicionário bíblico, né, eu gostei bastante, né? Eu já dei uma olhada aí no English, no Vini, e não achei ele tão completos quanto este aqui, né? Quanto essa belezura aqui, né? Podem ver que é uma capa grossa, né? Como vai ser postado no YouTube, às vezes alguém quer alguma referência, porque eu procurei referências de vídeos, né? Porque nas condições atuais, lógico, a gente precisa olhar bem o material para ver se está bem feito, né? Se realmente vai atender as expectativas que a gente deposita sobre o material. Não é um material tão barato, esse aqui custou mais ou menos 170, né? Porque foi a prazo, né? Pelo Mercado Livre. Porém na Amazon você encontra ele um pouco mais barato, né? Um pouco mais barato, né? Mas eu preferi comprar nesse, né? Uma plataforma aí fazendo uma divulgação aí. Mas enfim, eu quero falar do conteúdo, um pouco, né, daquilo que eu já observei, né, o pouco que já observei, né, sobre esse dicionário aqui, né. Como que a gente usa o dicionário? Todo mundo sabe que qualquer tipo de dicionário, tanto de língua portuguesa ou qualquer outra língua, por exemplo, você procura um significado de palavra, vamos dizer que a agricultura, né, que no caso aqui são palavras que estão relacionadas à Bíblia, logicamente. A diferença aqui é porque ele tem comentários, né, exegéticos, né, exegéticos. Aí tem alguns comentários de simbologias, como é a questão, por exemplo, de pedra angular, que eu estava ainda há pouco observando aqui. E lá tem as simbologias espirituais, né, as simbologias exegéticas, né, e fala, é mais ou menos essa a linguagem do dicionário, é muito bom. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, agricultura, né? Aí ele vai trazer os temas, ó, antes do dilúvio, como que era a agricultura, né? A agricultura do Egito, né? E ele vai dando os temas aqui para você saber, mais ou menos assim, uma informação também arqueológica. E ele traz, né, algumas partes aqui da arqueologia, né, algumas partes históricas também, né? Por exemplo, aqui Asquelon, né? Aqui tem aqui uma parte histórica, como vocês estão vendo, ó, em Asquelon, né? Vai detalhar aí as partes históricas, né? Tem um pouco do contexto histórico, cultural também. Eu tenho aqui o comentário histórico-cultural da Bíblia, né, do Antigo Testamento, de John Alton, né, do Victor Matthews, né, e alguns comentaristas aí da editora Vida Nova, né, que está aqui do lado aqui. Mas eu confesso que, assim, como ele vai comentar versículo por versículo, que aqui trata-se de um comentário bíblico, né? De um comentário bíblico histórico-cultural. Não é um histórico crítico, logicamente, é um histórico cultural da cultura da época. Lógico que aqui só para fazer comparações não tem como a gente fazer, porque trata-se logicamente de comentário. Aqui não, aqui é um dicionário de palavras, né? Mas ao mesmo tempo ele não deixa. Na verdade, eu gostei mais desse dicionário de Champlin. Eu tenho o dicionário Vini, né? E o dicionário Vini, nessa mesma palavra que eu estava procurando aqui para falar sobre pedra angular, por exemplo, não traz
as explicações que encontrei aqui em Champre, inclusive com palavras em hebraico, né? Explicações da palavra em hebraico, né? Os termos hebraicos corretos, né? Termos em grego também, né? Ele fala muito sobre isso. Aqui fala sobre, por exemplo, aqui sobre autoridade, né? Você vai procurar autoridade, né? E aí aqui vai falar muito sobre a autoridade da Bíblia. Olha só que interessante. Traz argumentos exegéticos, né? Teológicos, né? Sobre a autoridade bíblica, né? Sinais de autoridade no Novo Testamento, né? Fala sobre a reforma protestante, né? Aqui a autoridade pós-apostólica, aqui, ó. Problemas quanto à autoridade da Bíblia, né? Faz também uma análise, né? E uma crítica com relação a alguns comentaristas sobre o assunto, né? Conceito básico emergente de autoridade, né? Falando também sobre a Bíblia, né? Hierarquia de autoridade, e vai falar sobre a questão. Aqui basicamente está falando mais sobre a autoridade bíblica, né? E é muito interessante, eu gostei bastante. Não sei se eu vou conseguir achar aqui, por exemplo, sobre uma tabela, né, que fale sobre arqueologia, né? Aqui tem cronologia do Antigo Testamento, muito interessante também. Gostei bastante, né? Que fala sobre a cultura, né? Sobre cultura, provavelmente ainda não li essa parte, né? Muita coisa para ler. Provavelmente é sobre a cultura dos povos da Bíblia, né? Que são achados na Bíblia, do povo de Israel, né? Então é um dicionário com palavras bíblicas e também com palavras relacionadas, né, aos tempos bíblicos também, né? Aos tempos bíblicos, como cidades. Aqui, por exemplo, a gente tem Cusã, né? Alguns lugares, né? Alguns países não, que naquela época eram povos, né? Que se chamava, né? Vai falar da cultura deste povo, né? Por exemplo, vai trazer nomes, né, de alguns personagens bíblicos, como Matusalém, como Enoque, né, como Noé, né, Moisés, Abraão, né. Vai falar de alguns assuntos concernentes à teologia, né, para quem gosta de teologia aí, né. Vai falar sobre os costumes com relação aos deuses pagãos, né? Também pega aí um pouco do histórico crítico, né? Pega também um pouco aliás, histórico crítico não, do histórico cultural, né? Como que era a visão dos povos pagãos com relação aos seus deuses falsos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um relato, né, sobre deuses falsos. Aí aqui embaixo nós temos aqui classes de deuses, espíritos criados ou eternos, né? Ou eternos. Alguns deuses falsos referidos na Bíblia, né? E aí aqui vai falar sobre Adrameleque, Anameleque, Azima, Azera, né? Astarte, Baal, muito falado na Bíblia, Baal Berite, Baalins, né? Baal Peor, Baal Zebub, né? O Beuzebu, né? Que aparece lá no Novo Testamento, né? Mas aqui está Baal Zebub, né? Então fala muita coisa esse dicionário, muito interessante, né? Fala aqui sobre os 10 mandamentos, né? Existem algumas palavras, por exemplo, que a gente não encontra na Bíblia, né? Como Dimon, né?
mas provavelmente está relacionado a alguma coisa, né, da Bíblia, né, porque a gente encontra aqui, ó, palavras em hebraico, Dimon, esperando focar, tá vendo aí? No hebraico, leito do rio. As águas de Dimon são mencionadas no território moabita, leste do Mar Morto. É assim, fala assim na Bíblia, tá? Tem até o texto bíblico aí, ó, Isaías 15:9. Muitos estudiosos identificam-na com a de bom referida em Isaías 15:2, Jeremias 48:22. Dá o texto bíblico, a gente pode ir lá na Bíblia procurar. Eu, por exemplo, primeira vez que eu estou lendo isso aqui, eu não sabia que falava sobre essa palavra aqui, né, que pelo jeito é o leito de um rio, é um leito de rio. Aqui fala sobre o dilúvio, tem uma parte aqui, ó, sobre a questão do dilúvio universal ou parcial. É um debate teológico nos meios acadêmicos aí, também nos grupos aí, muito grande, né? Aí tem aqui os argumentos em prol de um dilúvio parcial, né, territorial, né, de um dilúvio somente em uma localidade, né? Então aqui tem todas as argumentações, tanto de um lado como de outro, para quem defende que o dilúvio não foi, né, para todo mundo. Por exemplo, eu já vi muito sobre esses debates aí. Aqui na outra página aqui vai falar de dinheiro. Quem gosta, né? Tem aqui, ó, dinheiro, declaração introdutória, né? Temos uma introdução aqui, dinheiro não cunhado, alusões bíblicas ao dinheiro no Antigo Testamento, sumário das evidências do Antigo Testamento, vai falar também, né? No Novo Testamento que fala sobre dinheiro, dinheiro sobre a forma de moedas, né? Moedas judaicas, moedas gregas, né? Tem os títulos aí e tem, você tá vendo aí, ó, moedas romanas, moedas lá da cidade de Pérgamo, moedas de Pôncio Pilatos, né? Possivelmente foi essa que Jesus falou lá naquele texto, né? De quem é o rosto que está ali na moeda, né? Se era de César, né? Dai a César o que é de César, né? O famoso texto aí, né? Que provavelmente deve ter aqui também o texto falando sobre essa passagem bíblica, né? Aí temos aqui moedas romanas, moedas de Síria, de Agripa, moedas de Pôncio Pilatos. Então é muito interessante. Eu não consegui aqui. Nós temos aqui falando sobre dispensação, dispensacionalismo. Aqui é muito interessante também. Eu gosto bastante desse assunto aqui, né? Sobre os dispensacionalistas, né? Termo e caracterização geral, variedade de usos bíblicos dentro da visão dispensacionalista, dispensacionalismo cronológico, a teologia dos pactos. Com certeza vai falar de Scofield. Eu li aqui essa parte, eu li, mas foi bem pouco, né? Ainda estou lá no começo ainda, mas já dei uma, como se diz, uma adiantada aqui, né, para olhar alguma coisa. Nessa parte aqui eu vi que estava falando sobre né, a visão de Scofield, né, sobre a visão de Darby, né, também com relação ao começo aí do dispensacionalismo, né, o conceito de dispensacionalismo, várias definições aqui, ó, falando de Scofield aqui, em várias definições fala sobre a visão de Scofield, né, com relação a essa questão dispensacional. Então é muito interessante. Aí, ó, fala dízimos, tá marcadinho aqui, irmãos, mas não leve a mal. É porque, como eu disse, fala sobre divórcio, né? Aqui fala da exceção paulina com relação ao divórcio, né?
Vai falar aí da poligamia nos tempos bíblicos, divórcio, né, carta e termos, né? Então fala sobre muitas coisas, né? Você pensa aí, por exemplo, numa palavra bíblica, ou você procura aí uma palavra bíblica, vamos dizer aí que você vai falar sobre a vinda de Cristo. Aí você vai lá, procura, né? E tem muita coisa para ler, realmente, né? Aqui, por exemplo, tem Dododai, né? Essa palavra aqui até parece um pouco com o meu nome. Na verdade, parece bastante. No hebraico é amado. Há 3 homens com esse nome nas páginas do Antigo Testamento. Tá vendo aí, ó? Tem um texto aí, ó. Tem as referências, 1 Crônicas 11:12, né? Versículos aí também de 2 Samuel 23:9, onde vai falar o nome desses homens aí, né? Dodai, Doeg, né? Isso aqui já está na Bíblia. Fala de alguns simbolismos, né? Fala sobre muita coisa, né? Algumas cidades. Então é muito bom esse dicionário aqui.